Salve progressistas, eu sou o Clayson, cumprindo uma promessa aqui de entrega para você de um conteúdo a respeito do bolsopetismo e do dilmorismo, né? Essa comparação que eles fazem entre o bolsonarismo e o petismo, entre Bolsonaro e Dilma. E a gente vai trazer algumas informações aqui a respeito desses dois conceitos, vamos dizer assim, de governo, e a respeito também dessas confusões que as pessoas fazem em cima de questões que muitas vezes estão dissociadas. Uma coisa é você falar a respeito do eleitor do Bolsonaro e do PT, uma coisa é você falar a respeito do governo Bolsonaro, do governo PT. Outra coisa é você falar a respeito da esquerda e da direita. São coisas muito distintas. As pessoas, quando embaralham tudo isso, fazem com que a gente não tenha uma visão objetiva sobre o que é um ou o que é outro. Acaba ficando mais confuso no meio dessa história toda, não resolve nada e não contribui nada para o debate. Quem trouxe esse termo foi uma jornalista. Eu nem vou entrar muito em detalhes sobre qual foi o argumento que ela utilizou, só vou dizer para você que nós podemos melhorar um pouco mais o nosso entendimento e eu vou trazer esse conteúdo no vídeo de hoje. Só que antes eu quero pedir para você dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever, porque nós estamos com aquela meta de atingir os 200 mil inscritos aqui em 2021. Já estamos com 172. Vamos chegar lá com a sua força. Dê essa força aqui e seja membro aqui do canal. Primeira questão que nós precisamos colocar aqui, para que você possa ter uma visão mais objetiva sobre o que está acontecendo no nosso país, sobre o que aconteceu nesses anos anteriores, especialmente nos governos do PT, depois no governo Temer e agora no governo Bolsonaro, é a gente saber separar qual é a meta, digamos, de um governo de esquerda, de um governo de direita, o que a gente esperaria de um governo PT e o que a gente esperaria de um governo de direita como o governo do Bolsonaro. O que a gente esperou do PT, a gente na verdade viu na prática, que é o que acontece com a maioria dos governos de esquerda. Existe uma questão assim muito objetiva nos governos de esquerda, há um aumento do gasto público. Eu quero colocar aqui essas questões sem fazer um juízo sobre as consequências disso. Nós sabemos que para determinadas atitudes de um governo, você tem sempre as respostas para isso. Então, quando você tem um aumento do gasto público, você vai ter também diretamente em alguns pontos um aumento da dívida, você tem os problemas ruins em decorrência das atitudes. Eu quero só dizer para você o que ocorre em governos que têm uma linha mais à esquerda e governos que têm uma linha mais à direita. E, logicamente, a gente pode fazer um outro vídeo, caso você tenha interesse, você pode colocar aqui no comentário, sobre quais são as consequências dessas atitudes, tá? Vamos colocar primeiro quais são os objetivos e quais são as linhas, mais ou menos, né? Porque é claro que a gente vai colocar de uma maneira geral aqui, não quer dizer que todos os governos de esquerda funcionam assim, nem todos os governos de direita, mas o que se espera de um governo de esquerda, que é a busca por uma igualdade de renda. Normalmente os governos de esquerda, eles têm essa preocupação no resultado do próprio capitalismo em si. O capitalismo ele é gerador de diferenças sociais gigantescas. Então aquele que é muito rico se transforma em mais rico ainda, o que é pobre se mantém na pobreza, o que está quase chegando na pobreza já é empurrado lá para baixo. Então quem está lá na escala de cima fica lá para cima, quem está na escala de baixo é sempre colocado cada vez mais para baixo, né? Tem até uma música com relação a isso, né? O de cima sobe, o de baixo desce, essa coisa toda. Isso é um reflexo do que é realmente o capitalismo. E os governos de esquerda, eles tentam trazer uma certa igualdade, tentam trazer um pouco aqueles das camadas DE um pouquinho mais para cima. Você vê essa preocupação no governo PT, foi uma preocupação constante em trazer mais capacidade de consumo para as camadas mais pobres. Então essa é uma preocupação, não é do PT, essa é uma preocupação dos governos de esquerda, essa questão do aumento do consumo em função da desigualdade de renda e também essa procura, vamos dizer assim, de trazer uma camada mais pobre para um patamar acima. Então existe essa preocupação com relação à questão que é combatida até pelos neoconservadores, né, a luta de classes. Então eles desconsideram essa ideia de luta de classes, eles até procuram colocar isso como uma forma da esquerda de colocar uns contra os outros. Já a esquerda entende que o reconhecimento da luta de classes é, na verdade, uma forma de você provocar essa igualdade ou buscar essa igualdade social. Então, eles primeiro reconhecem que há essa diferença e eles buscam trazer uma equalização nessa diferença, certo?
É claro que, paralelo a isso, existe dentro dos governos de esquerda uma luta muito grande pelo trabalho. Então, o emprego é algo muito importante, geração de emprego é uma meta primária, é uma questão assim fundamental. A maioria dos partidos de esquerda eles têm a palavra trabalho lá no nome, né? Você vê aqui no Brasil, Partido dos Trabalhadores. Então, o trabalho é muito importante, geração de emprego é muito importante. Resultado disso é que a gente pode ver, por exemplo, no governo Lula, a criação de mais de 14 milhões de empregos, né? É uma coisa assim, foi realmente um fenômeno. A taxa de desemprego do governo Lula foi de 6,7%. É uma taxa que você vai ver hoje, nós passamos de 13% agora no governo Bolsonaro, você vê que é uma taxa, na verdade é metade, né? 6,7% foi a taxa de desemprego no governo Lula, 14 milhões de empregos criados, quando a gente tem hoje o contrário, né? A gente tem 14 milhões de desempregados. Então existe realmente essa questão que é muito dos governos de esquerda. Tem, como eu disse para você, os seus reveses. Eu não estou aqui para simplesmente defender o governo de esquerda. Eu estou aqui para que você entenda o que é o governo de esquerda. E também não vou defender o governo de direita quando eu falo como ele funciona. Os governos de direita, eles têm um foco muito mais objetivo nas questões econômicas. Então, por exemplo, o combate à inflação é uma meta primária dos governos de direita. E aí, com isso, eles procuram investir em infraestrutura. Então, a criação de portos, de aeroportos, de ferrovias, de uma melhora nas condições de infraestrutura de uma maneira geral. Então, eles têm já uma outra proposta, que é uma proposta que também visa essa equalização. Há um objetivo por trás que, até pela natureza dos governos de direita, que está muito mais associado a questões econômicas diretamente. Então, o fortalecimento daqueles que são investidores, daqueles que querem realmente ver o crescimento. Então, há até uma certa passada de pano para os bilionários, os trilionários. Você vê no governo de direita que eles são muito valorizados, de certa forma são beneficiados, e com isso eles, por intermédio desse incentivo, vamos dizer assim, a questões econômicas, eles procuram também os objetivos no final são os mesmos. É o chamado dinamismo econômico. Então eles buscam crescimento, tanto o governo de esquerda quanto de direita. Só que, como você está percebendo aqui, eles buscam isso de formas distintas, de formas diferentes, com situações que têm, tanto para um lado quanto para o outro, tanto na esquerda quanto para a direita, tem os seus reveses, tem os seus custos, tem aquilo que pode dizer um lado negativo, mas existe o lado positivo, que é o que eu estou colocando aqui para você, que é mais ou menos como funcionam esses governos. A gente vai ver, por exemplo, em governos de direita, a criação de reformas, especialmente reformas tributárias, há uma preocupação, como a gente fala muito do poder, né, daqueles que são os donos do poder econômico, então você tenta de todas as formas diminuir os problemas, né, os reveses que pegam nos calcanhares aí dos homens do poder, que é tributação, imposto, que é a própria burocracia do Estado, aquela demora para que você possa abrir uma empresa, por exemplo, e aí há uma desburocratização. Há também, por parte dos governos de direita, uma tentativa muito forte de desinchar o Estado. Então os governos de direita eles não gostam muito de funcionalismo público em excesso, de Estado gordo. Então eles procuram de todas as formas diminuir esse Estado, no sentido de colocar mais eficiência no Estado, com menos... Aliás, eles não gostam muito de servidor público, que fazem greve, que fazem aquelas loucuras todas. Então eles acabam diminuindo bastante essa atuação do setor público, mais especificamente voltada para o funcionalismo. Então esse é o comportamento do governo de direita. E se você parar para pensar, se você começar a raciocinar, você vai perceber que os governos de esquerda que nós tivemos, com todos os problemas que eles geraram, especialmente a questão que todo mundo fala muito, que é a questão da corrupção e tudo mais, que de fato existiu, que a gente não pode negar isso, mas com todos os problemas, você percebe que os governos de esquerda eles cumpriram com a sua, digamos assim, a sua meta, vamos colocar assim, aquilo ao qual eles se propõem. Já quando a gente observa o governo Bolsonaro, que deveria ser um governo de direita, você percebe que nada disso está acontecendo.
Então a gente percebe que Bolsonaro até pouco tempo atrás estava fazendo o caminho inverso com relação ao Estado inchado, né? Ele propôs diminuir o número de ministérios, ele fez isso, mas não teve impacto nenhum. Ele propôs diminuir o número de servidores, ele não fez isso. Ele propôs trazer reformas, especialmente a reforma tributária, ele não fez essa reforma até agora, não fez uma proposta prática de reforma, fez a reforma que foi uma reforma que, na verdade, ele tentou empurrar no seu primeiro ano, que foi a reforma previdenciária, mas ele não conseguiu, na verdade, obter um resultado. Tudo aquilo que foi feito às custas do trabalhador, na verdade, foi colocado tudo abaixo. Nós tivemos agora uma situação de pandemia no mundo, não é só no Brasil, e a gente tem o Brasil como um dos países que mais sofre economicamente, uma das moedas que mais desvaloriza economicamente. Nós estamos realmente num desastre total, porque é um governo que é incapaz, ele é incompetente de lidar com todas essas situações. Por esse motivo, eu posso dizer para você que a comparação entre Bolsonaro e Dilma, ou entre bolsonarismo e petismo, ela é muito rasa, porque se você parar para pensar, sim, talvez a gente possa até classificar aqui o governo Lula, o próprio Lula, como um populista. Se você quer entrar nessa questão, eu posso até concordar com você. Ok, Lula pode ter sido um populista, assim como Bolsonaro é. Então, talvez tenha uma semelhança. Olha, eu discordaria, mas eu vou concordar aqui para a gente não se estender muito. Há uma semelhança entre o eleitor do Bolsonaro e o eleitor do Lula? Olha, se for para falar a respeito da defesa cega do Lula ou da defesa cega do Bolsonaro, pode haver, mas eu vejo o eleitor do PT, o eleitor do Lula, como um eleitor mais voltado para o social e mais voltado para as pessoas. E eu vejo o eleitor do Bolsonaro mais voltado para si, ele é voltado mais para as questões pessoais. Eu quero ter armas, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. E quando a gente percebe, há algumas diferenças. Eu não quero colocar que um seja melhor do que o outro, eu não quero colocar aqui essa polêmica que as pessoas levantaram, porque, sinceramente, isso é um debate que eu considero secundário no meio dessa história. Se você quer que eu concorde com algumas questões que são rasas, vamos concordar aí. Mas, do ponto de vista profundo, lá no fundo, a gente percebe que há uma diferença brutal. Há uma diferença essencial entre esses governos, que não faz justiça quando você compara. O governo PT, o governo de esquerda do PT, ele cumpriu com as suas tradições esquerdistas, vamos assim dizer, naquilo que se propõe um governo de esquerda, e ele conseguiu apresentar um resultado. Mesmo que as pessoas hoje contestem uma ou outra situação, esse resultado é inegável. Como disse para você, criou o emprego, diminuiu o desemprego, trouxe soluções do ponto de vista de aumento do consumo, provocou uma mudança social importante, colocou realmente parte da sociedade, que a gente pode dizer das camadas mais pobres, numa situação melhor, passaram a consumir produtos que não consumiam, passaram a andar de avião, a comer carne, aquelas coisas todas que a gente tenta colocar num patamar mais simples, mas que é real. E a gente percebe que este governo do Bolsonaro, ele não consegue trazer este resultado. Nós não estamos vendo o resultado dentro do espectro da direita. Eu coloquei aqui para você o que a gente espera de um governo de direita, e a gente não está vendo o governo Bolsonaro entregar isso para a população. Então não cabe aqui você colocar uma comparação, porque o governo Bolsonaro ele não consegue atender a essa demanda. Eu espero que você tenha entendido que aqui é uma análise totalmente isenta. Mesmo que eu tenha a minha orientação, procurei colocar aqui para você do ponto de vista técnico, sem aquelas maluquices, tá? Mesmo que você seja um bolsonarista, você não vai poder dizer que existe um plano objetivo de saúde pública no governo Bolsonaro, e que existe investimentos na área social de maneira objetiva, que existe uma forma objetiva na questão de infraestrutura. Aliás, a gente até pode dizer que há um ministro ali que faz alguma coisa dentro da infraestrutura, mas
é muito pequeno, para não dizer muito nada, né? Zero, você simplesmente asfaltar uma rua lá no interior do Ceará. Não que aquela cidade do interior do Ceará não precise de asfalto. Ok, precisa sim. Vamos lá defender que seja asfaltada a rua. Mas isso do ponto de vista de um plano nacional, de um programa de um governo brasileiro, de um governo nacionalmente falando, né? De um governo mesmo brasileiro, isso é muito pequeno, para não dizer nada, porque não há integração. Então tudo bem, você arruma uma rua lá no interior, mas isso não impacta no país como um todo, mesmo que você faça ali uma esquina, mesmo que você faça ali uma ponte. É importante? Claro que é, mas isso do ponto de vista nacional, você teria que fazer um plano, por exemplo, de construir pontes no Brasil, aonde precisa. Aí sim você teria um plano mais objetivo do ponto de vista de um programa de governo. Não há programa de governo no Bolsonaro. Então a gente não pode dizer que o Bolsonaro ele pode ser comparado aos governos de esquerda que nós tivemos. Com todos os problemas de esquerda, dos governos de esquerda, eles ainda cumpriram com a sua função, cumpriram com aquilo que é o que se espera de um governo de esquerda dentro da proposta da esquerda. E o Bolsonaro ele não está cumprindo com aquilo que é a proposta de um governo de direita, aquilo que seria a obrigação dele, já que ele se coloca como um governo de direita, como um representante de direita. Ele se fechou apenas nas questões que a gente pode dizer exclusivamente comportamentais, que na verdade elas dizem muito mais respeito ao legislativo, ou seja, a você ter um grupo de deputados e senadores que vão implantar essas leis, do que necessariamente ao executivo, que aí sim seria um governo que teria um programa, coisa que a gente não vê no governo Bolsonaro. Por conta disso, e nesse resumo, a gente pode dizer que é claro que essa comparação ela é completamente sem sentido, injusta, e de alguma forma ela traz muito mais confusão do que explica alguma coisa. Espero que você tenha gostado do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho se você é inscrito e ajude o nosso canal, porque nós estamos aqui comprando novos equipamentos aqui, então a sua ajuda vai realmente ser muito importante pra gente, você sendo membro aqui do canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima!